Oi, pessoal, tudo bem aí? Então, nós vamos continuar falando sobre a teoria do apego. Hoje a gente vai ver sobre os tipos de apego. Essa aula vem em continuação aos dois vídeos do início da aula 2, que a gente falou sobre a teoria do apego, a introdução sobre a teoria do apego. Então, agora a gente vai falar sobre os tipos de apego e como foi feito para observar isso, tá? Então, vamos lá. Primeiro, só relembrando o que a gente estava falando, o comportamento de apego ele é instintivo, de acordo com a teoria do John Bowlby. Então, sendo assim, todos nós, todos os seres humanos vão procurar formas de apego, formas de ligação a figuras que pareçam confiáveis e figuras que seriam modelos, né? Elas vão ser modelos e seriam modelos daquele sujeito que está em desenvolvimento, em constituição. Então, sendo assim, essa criança vai procurar essa figura de apego e isso vai ajudar com que ela comece a desenvolver uma ideia sobre quem ela é e como conviver no mundo. Vai ganhando um pouco de ideia de quais são as regras do jogo, né? Como agir nesse mundo que ela está se incluindo aí. Lembrando que o apego vai se desenvolver no início da vida e ao longo de toda a nossa vida a gente vai colocando em prática como a gente foi aprendendo a se comportar diante das outras pessoas, tá? Então aqui, como o apego se forma, né? Então, ela se forma a partir das primeiras representações que formam o modelo. Então, pensa em representação como o primeiro registro, ideia, né? Então, primeiro, são as primeiras ideias que a gente tem que vai formar um modelo interno que vai depender de cada um. Por isso a gente já discutiu, né, que depende da criança, ela pode ter às vezes uma história de vida muito complicada no ambiente, mas internamente ela absorve um modelo razoavelmente positivo de apego. Então, as primeiras ideias que ela vai ter vão formar um modelo interno, que aí vai depender de cada um, como que formou esse modelo. E esse modelo interno de funcionamento vai formando esquemas pela organização da memória, em termos do que a criança demanda para o ambiente, demanda para os outros, e é correspondida em obter segurança e conforto, sendo que o reflexo disso será posto na experiência social real futuramente. Então, o que essa citação está querendo trazer para a gente? Está querendo trazer uma ideia de que a criança ela vai demandar algumas coisas, por isso o apego é instintivo. Ela vai querer demandar algumas coisas, ela vai pedir para o ambiente algumas coisas e o ambiente vai retornar ou não. E isso vai ajudar com que ela crie modelos mentais, vai representando, registrando a informação e guardando essa informação para ela poder entender como funciona o mundo e agindo nesse mundo. Lembrando que a gente está trabalhando aqui em continuação da aula 2, né? Agora a gente vem para a aula 2.1, em continuação da aula 2 sobre a teoria do apego, a gente está trabalhando tanto a trilogia Apego e Perda do John Bowlby, como o artigo da Dauben e Delalio, que é resultado da dissertação de mestrado da autora, e ela escreveu um artigo que traz essas informações de uma forma bem resumida e didática. Então, o que a gente está trabalhando aqui são as contribuições desses autores, tá? Então, aqui, além disso, além dessa ideia de guardar esses modelos, de representar esses modelos e ter uma ideia de como o mundo mais ou menos vai funcionando, por meio desses modelos internos de funcionamento, ocorre uma tendência de recriação nas relações atuais do indivíduo. Então, todas as vezes que a gente se relaciona com alguém, todas as vezes que a gente interage com as pessoas do nosso entorno, a gente cria uma ideia de que como isso pode se atualizar de acordo com cada pessoa que a gente está interagindo. Então, a gente tem uma tendência à recriação, colocar em prática e atualizando aquilo que a gente tem de modelo, tá? É como, por exemplo, no computador, ou no computador ou no celular, que você tem um aplicativo, já está instalado, e aí você vai atualizando ele. Né? Cada vez tem um modelo mais novo, você atualiza. Ele sempre continua sendo aquele aplicativo que faz aquelas mesmas coisas, porém ele vai atualizando
que ele vai ficando mais moderno, ele vai fazendo coisas novas, mas ele se presta ainda àquilo. Então, é assim, pensa, você tem um modelo, esse modelo que fica estabelecido vai fazendo com que você vá atualizando na realidade, no dia a dia, na interação com as pessoas, essa forma de agir, como você espera que essas pessoas ajam, tá? Então, vai recriando nas relações atuais do indivíduo, do padrão de modelo interno de apego primário. Então, a partir desse modelo que você tem, você vai atualizando, como a ideia do aplicativo. Assim, os padrões de apego estabelecidos na infância são vistos como duradouros por intermédio das diversas fases do ciclo vital, embora sejam menos evidentes em adolescentes e adultos, porque, de acordo com a teoria do John Bowlby, é na infância que se forma esse modelo de apego. Então, como o apego se forma? A partir das experiências que o sujeito tem com o outro e a partir do que ele vai sentindo, que ele vai demandando e o mundo vai respondendo para ele. Ele vai guardando algumas informações e aí ele vai atualizando isso ao longo da vida dele, das experiências dele, tá? Estudos atuais, e esse estudo da Dalben e Delalio trazem isso, por exemplo, traz uma modernidade aí, né? Então elas começam a estudar e aí publicam agora no começo do século XX, 2005, e dá pra gente pensar que até atualmente isso tem continuado e é possível que a gente continue estudando sobre esse assunto, porque a ideia da formação do apego é útil para a gente pensar como os sujeitos podem interagir, entender o mundo, enfim. Então, estudos atuais demonstram que as relações parentais e rupturas de vínculos primários por perda ou abandono vão ter um impacto transcendente ao desenvolvimento individual. Então, o que vai influenciar na formação do apego? As relações parentais e as experiências que você vai tendo de ligação e desligamento com essas figuras que você vai achando que são importantes. Pode ser que você conscientemente ache importante, mas o que mais importa é o que inconscientemente, o seu inconsciente acha de importante nessa ligação, né? Então, nem sempre a gente capta das outras pessoas aquilo que a gente gostaria de captar conscientemente. Às vezes a gente capta como modelo coisas que são inconscientes e a gente acaba copiando, por exemplo, defeitos da pessoa, né? Formas de sofrimento das pessoas. Então, nem sempre a gente copia exatamente o que a gente quer, né? Então, as relações parentais e rupturas de vínculos primários por perda ou abandono vão ter um impacto transcendente na vida dessa criança, vão deixar marcas significativas na vida dessa criança, de todos nós. Então, continuando aqui, como o apego ainda se forma, as autoras trazem que algumas figuras de apego, por exemplo, elas podem ser extremamente desatentas ao estado mental da criança, cujo senso de si mesma, ainda em desenvolvimento, pode sofrer deformações. Então, quanto mais atento for essas pessoas, né, quanto mais essas figuras de apego estiverem atentas que elas são figuras de apego, que elas são figuras de identificação, melhor vai ser para que ela possa tentar ajudar a passar boas informações, tentar passar um cuidado com a criança. Se ela não se der muito conta disso, ou se ela não mesmo se valorizar e não valorizar a criança, a tendência é que essas figuras podem sofrer deformações e aí a criança pode se identificar ou representar figuras, como a gente pode pensar, na verdade, distorcidas, né? Então, nos casos de famílias abusivas, por exemplo, e aí tem os estudos dessas autoras que eu estou citando para vocês, que está nas referências, essas autoras elas trazem estudos com adolescentes em abrigos, e aí elas observaram mesmo, né, que nos casos de famílias abusivas, a construção da representação mental, então pensa, uma figura mental que você guarda em você, não é uma, você pode ser várias pessoas em você, né? Mas o que você guarda, o que você representa mentalmente para você, o que você registra, tende a se dar de uma forma mais rígida, mal adaptada
inapropriada na relação com os outros, né? E como consequência, pode haver o desenvolvimento da função de mentalização, que poderá ser pobre ou aniquilado. Na aula passada, a gente falou um pouco do conceito de mentalização, né? O conceito de mentalização, ele tem a ver com esse conceito de captação de informação e de informações, como se fosse um checklist do que você é, informações sobre quem de fato você é, como você se olha no espelho e quando você se olha no espelho, o que você vê. A imagem de si mesmo. Então, o que elas observaram é que em casos, né, de relações abusivas familiares, era muito provável que a criança construía uma imagem pobre ou aniquilada de si mesma. É pesado se a gente for pensar, né? Mas é como a gente pode entender, por exemplo, às vezes os casos de baixa autoestima, de crianças, por exemplo, a gente vê muitas crianças que sofreram com essas relações abusivas e que acabam se relacionando com as outras pessoas de uma forma muito destrutiva ou então muito ligada, muito apegada, né? De uma forma até adesiva, né? A relação com o outro, sendo como a Pierre Olagnier, que é uma autora francesa, fala, né, sendo conforme a oferta. Então, assim, eu tenho que ser como todo mundo acha que eu deveria ser, porque senão eu vou ser abandonada. Ou o contrário. Então, já que eu fui abusada, não só, né, às vezes não é sexualmente, mas é abusada psicologicamente, como eu sofri com situações abusivas, eu vou abusar do outro, me identifico com o agressor. Então isso também é uma situação que fica complicada e que é resultado de crianças que viveram esse tipo de relação abusiva, né? Nesses casos, a confiança da criança de que outras pessoas podem compreender os outros por meio dos seus próprios sentimentos é destruída. Aumentam também, nesses casos, as possibilidades de que a criança iniba, ou seja, reprima, guarde, né, a sua capacidade de se envolver em relacionamentos de apegos intensos. Então, ela acaba ficando mais evitativa, porque ela ficou traumatizada, ela não pode confiar em ninguém. Então, ela acaba ficando um pouco reativa, né, e evitativa dessas relações externas e das relações com os outros. Aí a tendência é até estabelecer vínculos, mas vínculos muito rasos, né, muito superficiais e com dificuldade de se ligar mais afetivamente, né, de uma forma mais profunda, mais se doando pro relacionamento que se estabelece com outras pessoas. Por conta dessa situação, às vezes, de uma relação abusiva. Pensando agora, nós vamos começar falando, né, sobre os tipos de apego. Então, só para dar origem a isso, vamos falar aqui, ó. Os modelos internos de funcionamento são de grande importância. Eu até grifei, né? Eu estou grifando o que é mais importante, tá? Os modelos internos de funcionamento são de grande importância na modelagem do comportamento ao longo do ciclo vital, em uma ampla variedade de situações, incluindo a seleção de um parceiro, a formação de relacionamentos de amizade, a escolha ocupacional, a parentalidade, a formação de expectativas e a imagem do self, ou a imagem de si mesmo, ou a imagem do eu, como você preferir. Então, esses modelos internos de funcionamento de apego, eles vão ajudar a moldar como você vai se comportar, não só com as outras pessoas, mas como você vai se comportar com você mesmo, com as suas escolhas, inclusive suas escolhas de profissão, suas escolhas na vida. É uma questão interessante, porque quem, às vezes, né, cria um comportamento de evitação, sem perceber, né, de evitação de sofrimento, de evitação de ligação mais afetiva, pode criar um comportamento de evitação de confrontação com qualquer situação que traga um certo mal-estar. Então, por exemplo, como as autoras trazem na escolha ocupacional, dentro da escolha ocupacional também está a sua escolha de o quanto você dá conta do seu desejo, o quanto você luta por isso, o quanto você
tolera a frustração. Então, se você ficou machucado, marcado, né, por situações abusivas na relação, na estruturação da relação de apego, é muito provável que isso vá aparecer também nas relações, inclusive nas suas relações de trabalho, de escolha de trabalho. Então, em todos os relacionamentos, tá? Seleção de um parceiro, formação de relacionamentos de amizade, escolha ocupacional, a relação com os pais e quando você se torna pai ou mãe, a formação de expectativas em relação a si mesmo e ao outro e principalmente a imagem de si mesmo. Então isso é muito importante, eu até grifei, né? Porque isso vai dar origem ao que a gente vai falar agora sobre os tipos de apego propriamente ditos. Então vamos falar um pouquinho sobre os tipos de apego. Pensando aqui, a gente tem 2 tipos de apego que dá pra gente definir, né? E a Mary Ainsworth, ela traz essa condição a partir de um estudo que ela fez e que é super importante para ela estabelecer essa noção de tipos de apego. Então, a gente tem o apego seguro, basicamente, a gente tem o apego seguro e inseguro. Então, a gente vai entender a diferença entre os dois. Enquanto as crianças seguras se mostravam confiantes na exploração do ambiente e usavam seus cuidadores como uma base segura de exploração, as crianças categorizadas como inseguras tinham em comum baixa exploração do ambiente e pouca ou intensa interação com suas mães. Então, para quem pretende trabalhar com criança ou para quem está fazendo a sua própria terapia e está descobrindo a si mesmo, ou para quem atende adulto, enfim, né? Tenta observar esse sujeito quando ele te fala da forma relacional que ele estabeleceu, né, com o mundo, como é que ele construiu o modelo relacional dele, de relações com os outros, e é provável que ele vá te contar, e você vai, quando ele te conta isso, né, você vai observando se ele estabeleceu um tipo de apego dado seguro ou inseguro. A Mary, ela foi observando, né, crianças, várias crianças num procedimento científico que ela fez, que se chama situação extrema, mas a gente já vai falar disso. E ela observou que as crianças que eram mais seguras, ou seja, que provavelmente tinham internalizado um modelo de apego seguro, exploravam o ambiente com mais segurança, eram mais confiantes e usavam os cuidadores como uma base segura para a exploração. Então, ela vai, explora e volta. Ela sabe que ela pode voltar. Ela procura os pais, ela procura os cuidadores ou o modelo de apego. A gente já falou no vídeo passado que o modelo de apego não precisa ser necessariamente os pais. Pode ser quem cuida da criança, quem passe essa segurança para ela. E isso traz uma base segura de exploração. Então, o importante, né, é que não precisa ser necessariamente os pais que vão oferecer essa figura de apego, mas que alguém faça. Que aí ela sabe que ela pode explorar o ambiente e que essa pessoa vai vir escutá-la. Quem atende criança, ou quem convive com criança, ou quem tem filho, enfim, provavelmente já deve ter visto a criança, às vezes, ela tá quieta, e aí do nada, assim, ela começa, sei lá, ela bateu a mão e nem doeu nada, mas ela chora muito. Ou ela vem mostrar, né? A gente viu até agora nesse momento de pandemia também, algumas mães, por exemplo, dando entrevista, mãe, pai, dando entrevista, e a criança fica ali atrás, no estúdio, querendo, tipo, tomar conta da situação, né? O que ela tá querendo dizer? Uma coisa simples, olha para mim, presta atenção em mim. Então, eu quero chamar atenção. Eu quero que você olhe para o que eu estou fazendo e com isso me ofereça essa segurança de que eu vou ter o seu olhar. Não significa que você, pai, mãe, né, ou quem convive com a criança e quem cuida da criança, precise ficar dando esse retorno de olhar, né, ou fornecendo um olhar por 24 horas, porque ela também precisa explorar o ambiente e perceber que ela pode retornar a você quando necessário.
Se você tá ali o tempo todo, onde a criança vai, você não deixa nem ela ir, andar um pouco e explorar e cair às vezes, né? E sei lá, bater a mão. Ou ficar um pouquinho quietinha porque ela tem que suportar um pouco porque a mãe e o pai estão trabalhando. Se isso não acontece, ela pode até desenvolver um tipo de apego inseguro, porque ela sente dos cuidadores que os cuidadores estão inseguros de deixá-la explorar o ambiente. Então deixar e se sentir seguro na medida do possível que ela vai explorar o ambiente, mas ela tem como retornar. Isso é importante, que não é dito, é sentido. Então é importante que ela tenha esse olhar, essa observação dos pais, tá? Então ela se sente confiante para explorar e a base segura para elas voltarem. As crianças inseguras, elas exploravam pouco o ambiente e elas tinham pouca ou intensa interação com as suas mães ou seus cuidadores. Então elas, nesse sentido, elas eram mais temerosas. Então, ou elas não exploravam, ou elas exploravam muito, mas não voltavam a esses pais, faziam tudo sozinha. Então, se a criança está fazendo tudo sozinha e não está se importando com quem está olhando, não está vindo te mostrar o desenho que ela fez, né? Ou ela não está, às vezes, querendo tomar um pouco a sua atenção. Então, fica atento que provavelmente, né, ela talvez esteja internalizando que você não é uma figura que ela pode contar muito. Então, é importante para ficar atento que é esses dois tipos de apego que a gente traz. Agora eu vou trazer para vocês o modelo do estudo da Mary, né? Quem sabe isso também não vai incentivando, né, para quem quer fazer pesquisa com psicologia. Depois eu aconselho até ler um pouco mais profundamente o livro do John Bowlby e também os estudos, né, que a Mary Ainsworth fez em 1978, que é um método de experimentação que se chamou situação estranha. Em que consiste, né, a situação estranha? Basicamente, se eu não estou enganada, o modelo de observação da situação estranha corresponde ao seguinte: a criança ficava sendo observada pelos cientistas, elas iam para uma sala, né, do laboratório, uma sala com brinquedo, uma sala arrumadinha, não parecia um hospital, né, uma sala arrumada, e elas eram observadas por volta de 20 minutos. Eram crianças nos primeiros anos de vida. Então, essas crianças, elas entravam na sala com seus pais ou cuidadores, então pai, mãe, né, ou quem a criança se sentia muito à vontade, pessoas que conviviam muito com a criança, que ela tinha confiança. Então, essas pessoas entravam, interagiam com a criança. Depois entrava um cientista na sala e esse cientista, ele entrava e saía. Então ele ficava ali, interagia um pouco com a criança, tal. Ele fazia coisas que os pais estavam fazendo com a criança. Então, por exemplo, se os pais estavam brincando, ele se punha ali também a brincar com a criança e tal. E aí os outros cientistas estavam observando o que está sendo feito ali. Qual era a reação da criança diante desse estranho que brinca, mas meu pai e a minha mãe deixam ele brincar também comigo, estão brincando junto, enfim. Depois, né, o que acontece é que, se eu não estou enganada, os pais saíam da sala e esse cientista que estava ali na situação estranha, ele volta e interage com a criança. E aí se observa qual é a reação que a criança tem diante da interação desse sujeito, que ela, entre aspas, já conhecia há poucos minutos atrás, porque interagiram quando ela estava com os pais. Depois, essa pessoa sai e a criança fica sozinha. E quando a criança fica sozinha, também se observa qual é o comportamento dela quando ela está sozinha. E depois se observa quando os pais voltam para a sala para interagir com a criança. E aí observa qual é o comportamento que ela tem diante disso. Então dá para a gente pensar mais ou menos num cenário e comportamentos diferentes
de acordo com cada criança. Então, a situação estranha é essa, situação estranha para a criança, né? Várias situações estranhas em 20 minutos. Então, se observava a interação com o cuidador, com o cientista e sozinha. Então, como é que ela agia numa situação dessa de separação? Esse método proposto pela Mary deu origem ao primeiro sistema de classificação do apego entre cuidador e a criança, sendo que ela criou as categorias de padrão seguro, padrão ambivalente ou resistente e padrão evitativo. Então, dentro do padrão inseguro, tem o padrão ambivalente ou resistente e o padrão evitativo. E depois o outro padrão, que é o padrão seguro. Essas foram as categorias que a Mary criou, tá? Autores na década de 90, expandindo esse modelo de categorização da Mary, eles chegaram num quarto padrão de apego, que é o padrão desorganizado ou desorientado. A gente vai ver isso no próximo vídeo. Também esse quarto padrão, que é o padrão desorganizado ou desorientado. Ele cabe no modelo de padrão inseguro. Então, tem o seguro e no inseguro tem o ambivalente ou resistente, o evitativo ou o desorganizado ou desorientado. A gente vai entender a diferença entre cada um e como cada um se estabelece. E aí, a gente no próximo vídeo, vamos falar então, a partir, né, desse modelo da situação estranha, como a gente pode entender que se estabelece o padrão seguro de apego e os outros tipos de padrão de apego. Então, até o próximo vídeo.